Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. Os casos de importunação sexual a mulheres no transporte coletivo desafiam as autoridades de segurança pública em todo o país. Em Belo Horizonte, a Guarda Municipal reforçou a rede de apoio às vítimas. Nesta gravação, num ônibus do Rio de Janeiro, uma mulher que teria sido abusada exige que o homem desça do veículo. Sai agora, motorista. Abre a porta. Abre a porta agora. Em Belém, a vítima deu uma gravata no suspeito. Não! Esconda minha mão! Vai apanhar! Já neste outro flagrante em Belo Horizonte, o homem aparece fechando o zíper da calça depois de ser denunciado por uma passageira. A primeira coisa que pergunta, na verdade, é qual roupa você estava. E não é nada disso. A mulher só precisa de respeito onde quer que ela esteja e principalmente com qual roupa ela esteja. Esta mulher passou por diversas situações de importunação com o mesmo suspeito no transporte público da capital mineira quando era mais jovem. Se eu estivesse segurando aquele ferro lá em cima, ele dava um jeito de segurar em cima da minha mão e eu ia afastando, ele ia afastando junto. Se eu estivesse sentada, ele dava um jeito de sentar do meu lado, ficava encostando a perna, eu ia arredando, ele ia arredando também. Ela foi vítima também de outro abusador. Quando eu estava subindo a escada, passou um rapaz e passou a mão debaixo da minha saia. Só que eu já estava no ônibus, ele estava caminhando no ônibus, arrancou. Aqui em Belo Horizonte, uma campanha contra a importunação sexual no transporte coletivo incentiva as mulheres a denunciarem os abusos. Nos últimos 4 anos, a Guarda Municipal atuou em quase 100 ocorrências desse tipo. Um levantamento mostra o perfil dos 95 abusadores que foram conduzidos à delegacia. Todos eram do sexo masculino, a maioria com idade entre 20 e 49 anos. Infelizmente é muito comum dentro do transporte coletivo aquela encoxada, passada de mão, apalpar as nádegas, né? Dentro dos ônibus, os motoristas usam o chamado botão de assédio quando ocorre uma denúncia. Pelo GPS, é possível saber a localização exata do veículo, que em poucos minutos é interceptado por uma viatura da PM ou da Guarda Municipal. Desde 2018, o dispositivo foi acionado 71 vezes. Nós temos a certeza de que são poucos autores, mas eles repetem essa prática várias vezes pela falsa certeza de impunidade, o que não é verdade. Nas estações de ônibus, as ações educativas foram reforçadas. As passageiras recebem folhetos como este, com informações sobre o crime de importunação sexual e a rede de apoio disponível para atender as vítimas. A mulher tem que ter voz, sabe? A gente tem que falar, não pode se esconder mais. Passou essa época que a mulher tinha que se calar. Tem que denunciar, porque se a gente não denunciar vai continuar acontecendo e daí para pior, né? A polícia identificou mais um suspeito de assaltar uma joalheria no shopping Vila de Mol, na zona oeste do Rio de Janeiro, há 10 dias. Ele é do estado do Pará. Nesta imagem feita pela câmera de segurança dentro da joalheria, aparecem pelo menos 4 bandidos. Segundo a polícia, o homem de blusa preta, óculos e com uma pistola na mão é Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos. Ele é do estado do Pará e está foragido desde março. Durante a ação, o criminoso faz uma mulher refém e atira contra as vitrines enquanto os comparsas recolhem as joias. Na semana passada, a Justiça do Rio de Janeiro já havia decretado a prisão de outro suspeito. Rodolfo Nascimento Silva, conhecido como Mãozinha, é apontado como o homem que comandou o assalto. De acordo com as investigações, ele é um dos bandidos mais procurados do Pará e aparece nesta imagem gravada dentro do cofre, recolhendo joias e relógios. O roubo aconteceu no dia 25 de junho, nesta joalheria no Village Mall, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Pelo menos 12 homens participaram da ação, que terminou na morte do vigilante Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, que não estava armado. O Disque Denúncia oferece R$50 mil por informações que levem aos envolvidos no crime. E em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um homem matou o pai e a mãe com golpes de marreta. A família diz que ele teve um surto. O mais velho dos 6 irmãos mal consegue explicar o sentimento de perder os pais e ver o irmão preso. Uma coisa que ninguém esperava, né? Como é que você vai imaginar que o seu irmão vai matar pai e mãe? Ninguém nunca imagina isso. Emerson Lopes Bucker Martins, de 30 anos, foi preso em flagrante. Antônio Ribeiro Bucker Martins e Maria de Fátima Lopes Santos foram encontrados mortos dentro de casa, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.
Foram os vizinhos que chamaram a polícia. A família acredita que Emerson matou os pais depois de uma discussão por causa de dinheiro. Ele tem problemas psiquiátricos, já havia sido internado e toma remédios controlados. Depois de matar os pais, Emerson fugiu, mas foi encontrado poucas horas após o crime, andando por um centro comercial na mesma região onde morava a família. Ele estava aparentemente desorientado e com as roupas ainda sujas de sangue. Com ele, os policiais encontraram R$ 4.200 em dinheiro e cartões bancários dos pais. Ele sempre foi um garoto bom, trabalhador, nunca teve envolvimento com droga, bebida, nunca tomou um copo de cerveja na vida dele, não tinha maldade nenhuma, não tinha... Entendeu? É caso você fazer um serviço para você, nem te cobrar. Entendeu? Ele não tinha maldade nenhuma. Em Cariacica, no Espírito Santo, vizinhos flagraram uma criança de 4 anos de castigo ajoelhada no chão de cimento, com as mãos para trás e o rosto virado para a parede. Eles acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Os pais da menina foram levados para a delegacia. A mãe, de 22 anos, e o pai, de 39, assinaram um termo por maus tratos e foram liberados. A criança disse que foi colocada de castigo depois de empurrar um dos irmãos e que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ela e os irmãos foram entregues a um avô. Bandidos fortemente armados causaram pânico na zona sul de São Paulo na tarde de hoje. As imagens mostram o carro do grupo em uma fuga depois de roubar uma casa preso numa rua estreita. Vários homens armados e encapuzados descem do veículo, um deles com um fuzil, inclusive. Esses criminosos atiram contra os motoristas. Um deles acelera, sobe na calçada e bate o carro em seguida. O bando entra no veículo depois e vai embora. De acordo com a polícia, uma pessoa foi baleada. 2 suspeitos foram presos. Um incêndio atingiu uma comunidade na zona norte de São Paulo. O fogo destruiu barracos e um galpão com material reciclável. A fumaça densa era vista a quilômetros de distância. O número de barracos destruídos não foi divulgado. As chamas se alastraram até este galpão de material reciclável. Foram necessárias 14 viaturas do Corpo de Bombeiros no combate às chamas. Tendo em vista ser uma área relativamente precária, a gente acaba não tendo um acesso imediato com as viaturas até chegar aqui. Hidrantes na área que acaba sendo poucos, né? Então a gente acaba tendo muita dificuldade para suprir o local com água e acessar o local. O fogo foi controlado depois de 40 minutos de trabalho. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. O Ministério Público de Minas Gerais, a Receita Estadual e a Polícia Civil fizeram uma operação contra empresas suspeitas de sonegar mais de 240 milhões de reais em impostos. No total, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em casas e escritórios de contabilidade envolvidos no esquema. De acordo com a investigação, empresas que atuam no setor de biodiesel deixaram de repassar o ICMS aos cofres do Estado nos últimos 5 anos. A Justiça de São Paulo negou o pedido de liberdade feito pela defesa do procurador Demétrios Oliveira de Macedo. Ele é acusado de agredir a procuradora-geral de registro e interior do Estado, Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, durante expediente na Prefeitura. O crime aconteceu no último dia 20. O vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, se tornou réu no processo por importunação sexual e assédio sexual também contra uma ex-assessora. Luísa Caroline Bezerra Batista foi assistente de produção do vereador e denunciou que era tocada, abraçada e beijada por Gabriel sem consentimento. Ela afirmou também que era obrigada a participar de vídeos modificados. A defesa de Gabriel diz que as acusações não são verdadeiras e que partiram de pessoas que trabalham para a máfia dos reboques, denunciada por ele. Uma nova onda de trotes tem assustado pais, professores e estudantes em várias regiões do país. São falsas ameaças de ataque às instituições de ensino que têm mobilizado a polícia e o poder público. Nessa escola, ameaça de massacre no dia 12/4. Nessa outra, massacre no dia 27/4. Essas pichações se espalham por instituições de ensino no país há alguns meses. Recados compartilhados nas redes sociais, normalmente em perfis anônimos. Eles estão convocando alunos a quem for amanhã e armado, seja com faca, com estilete, com o que for, para se fazer esse tal desse massacre.
Essa mãe enviou o recado num grupo de pais num aplicativo de troca de mensagens. Ela ficou bem assustada. A minha filha já relatou que ela não quer ir para a escola amanhã, de jeito nenhum, e com razão. Por precaução, as escolas acionaram a polícia e fizeram um boletim de ocorrência. No Rio Grande do Norte, alunos filmaram o movimento dos policiais e publicaram na internet. No Grande Recife, alunos e funcionários de uma escola pública de Camaragibe também receberam ameaças de massacre pelas redes sociais. Houve pânico e a polícia também foi chamada. Em São Paulo, Adriana recebeu uma ligação da filha falando sobre o possível massacre na escola pública onde estuda. Estão falando que vai entrar, que vão invadir a escola. E falou que está cheia de polícia na porta da escola. E eu tô apavorada, está todo mundo aqui em pânico dentro da escola. Quando soube que era mentira, ficou aliviada, mas usou a situação para orientar a filha sobre os perigos de disseminar informações falsas. Já expliquei a respeito das fake news, que esse negócio de a gente pegar uma mentira, que a gente não sabe se é uma mentira, passar para frente é uma coisa perigosa. Pelo menos outras 2 escolas paulistas foram alvos das falsas ameaças. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse em nota que tomou providências imediatas para tranquilizar a comunidade escolar e garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários sem interromper as aulas. Depois de registros de boletins de ocorrência e comunicação com autoridades de segurança pública, as pichações foram apagadas e a página com ameaças saiu do ar. Esse educador explica que intensificar a interpretação de texto nas escolas com foco nas fake news pode ajudar a quebrar a corrente de compartilhamento online. O estilo do texto, as datas, as fontes, compartilhar as fontes, isso tudo nós trabalhamos em sala de aula para evitar que o aluno, ao se deparar com uma fake news, ele consiga perceber e, de uma certa forma ali, identificar que aquilo não vai ser uma informação muito confiável. Essa onda de ameaças fakes de massacres começou em dezembro do ano passado, nos Estados Unidos, onde há um histórico de atos de violência em escolas. Aqui no Brasil, a influência veio por meio das redes sociais nesse ano. Na maioria das vezes, não é possível identificar o responsável. As mensagens normalmente são pichadas nos banheiros, onde não há câmeras de segurança. Mas a explicação das escolas é que trata-se de uma brincadeira para assustar a comunidade escolar. Essa psicopedagoga explica o comportamento. Sempre com essa questão de eu preciso pertencer a esse grupo, eu quero ser reconhecido. E o jovem ainda, o adolescente ainda não tem alguns parâmetros, alguns filtros, vamos colocar assim. Então é tudo muito em tom mesmo de brincadeira. No Rio de Janeiro, houve um caso na Universidade Federal do Estado em que um estudante publicou vídeos falando sobre o desejo de realizar um massacre. A instituição acionou órgãos oficiais de segurança e chegou a suspender as aulas por um dia. O trote gera um prejuízo grande para a polícia, mas muito maior para a sociedade. Quando as viaturas atendem trote, muitas vezes você não consegue atender ocorrências reais e de grande relevância. E isso traz um prejuízo para quem está sendo vítima da criminalidade ou precisaria ser atendido em caso de acidente. Em maio, a produção industrial no Brasil cresceu 0,3% na comparação com abril. Essa é a 4ª alta seguida. Em relação a maio do ano passado, o avanço foi de 0,5%. No acumulado do ano, a indústria tem queda de 2,6%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Bom, aumento do dólar e clima seco são os principais fatores para a alta no preço do leite. Nos últimos 12 meses, o litro ficou quase 30% mais caro. As vacas leiteiras são criadas nos 22 hectares da propriedade do seu Eugênio, que fica em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. O rebanho produz cerca de 1.200 litros de leite por dia, que são entregues, dia sim, dia não, a uma cooperativa de São José dos Campos. O criador tem recebido em média R$ 2,74 por litro, um aumento de cerca de 40% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas, apesar da alta, os custos de produção preocupam os criadores. Nós tivemos um aumento de mais de 100% nos custos de produção do leite.
de tal maneira que isso vem inviabilizando principalmente as pequenas e médias propriedades, né, que têm mais dificuldade de negociação com os seus fornecedores e coisas desse tipo, de maneira que todo mundo colocou o pé no freio e hoje nós temos uma redução de quase 20% na produção de leite no Brasil. Entre os fatores responsáveis pelo aumento no custo da produção estão os preços do milho e da soja, que são a base da alimentação dos animais e cotados em dólar. Mas o clima também entra nessa conta. Isso porque o tempo seco prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens, impactando diretamente na produção do gado e na produtividade deles. Agora, nessa época das secas, que a gente chama, um animal ele pode reduzir a sua capacidade de produção em relação à menor oferta de alimento em até 20%. Esse produtor rural da região de São José do Rio Preto diz que alguns colegas estão abandonando o negócio. Nós temos um grupo de 7 produtores unidos para vender junto, negociar junto. 2 já não aguentou, já caiu fora. A forte alta no preço do leite longa-vida tem assustado os consumidores. Em 12 meses, o produto aumentou mais de 29%. Seu Cícero diz que costumava pagar R$ 5,00 na caixinha e decidiu não levar o produto dessa vez. Hoje está R$ 8,99. Então hoje eu vou passar, porque eu já comprei o leite em pó e o leite em pó está mais em conta, eu acho. A dona do mercado sentiu o consumidor mais cauteloso. O dinheiro do cliente não está dando para comprar a quantidade que ele comprava. Ele compra, mas ele compra menos. Com pouca oferta e a alta demanda, por enquanto, não há perspectivas de redução de preços. O setor é um setor muito volátil, os preços variam bastante, mas quando a gente observa uma curva de sazonalidade, então o que é esperado aí diante de alterações climáticas, em geral os preços eles só tendem a ceder quando as chuvas da primavera retornam. Então isso seria lá para o mês de setembro. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, decretou a redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis de 29% para 18%. Serão 2 etapas. A primeira, por decreto, vai diminuir imediatamente o valor da gasolina em 41 centavos. A segunda, por meio de um projeto de lei, prevê a redução de mais 52 centavos. As medidas vão gerar uma perda de cerca de 4 bilhões de reais aos cofres do governo estadual. Além de Pernambuco, outros 21 estados, além do Distrito Federal, já reduziram o ICMS dos combustíveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, informou que os requerimentos que pedem a criação de pelo menos 4 CPIs serão lidos amanhã, mas que os trabalhos só vão começar depois das eleições desse ano. A decisão foi tomada junto a líderes partidários que concordaram que o funcionamento das comissões em período eleitoral poderia contaminar todo o processo de investigação. As CPIs que devem ser abertas são as do MEC, do desmatamento ilegal da Amazônia, de obras inacabadas e do crime organizado e narcotráfico. Poucas CPIs realmente ajudaram o Brasil. Em geral, essas comissões são dominadas pela guerra política e representam um desperdício enorme de tempo, dinheiro e energia. CPI é palanque mesmo em ano não eleitoral. O que costuma mover essas comissões são objetivos políticos, partidários, comerciais, revanchistas. Com certeza, não será por meio de uma CPI que o Brasil vai caminhar para uma cultura da verdade. O relator da proposta de emenda constitucional, que aumenta o Auxílio Brasil e cria também benefícios sociais para reduzir o impacto dos reajustes de preços dos combustíveis, desistiu de fazer mudanças no texto. O deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, queria retirar o artigo que decreta o estado de emergência e incluir motoristas de aplicativos entre as categorias beneficiadas. Depois da reunião com líderes, ele disse que uma mudança agora criaria mais dificuldade porque a proposta teria que voltar ao Senado. O texto aprovado pelos senadores aumenta o Auxílio Brasil para R$ 600, dobra o valor do Vale Gás e cria também um auxílio de R$ 1.000 para caminhoneiros. A Câmara deve votar a PEC ainda esta semana.
O ex-secretário especial de Cultura, Mário Frias, sofreu um infarto agudo do miocárdio ontem à noite. De acordo com o boletim médico, ele passou por um cateterismo e segue internado na UTI de um hospital particular em Brasília, sem previsão de alta. A informação foi publicada no perfil dele nas redes sociais. Há 5 meses, Mário Frias passou pelo mesmo procedimento, também por causa de um infarto. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou um caso de raiva humana. O paciente é um adolescente que está em estado grave agora. Ele é o primeiro caso de doença no Distrito Federal em 44 anos. A raiva é uma doença infecciosa transmitida pela saliva de animais contaminados. A Secretaria informou que antecipou já para amanhã a vacinação de cães e gatos. Moradores de Alfenas, no sul de Minas Gerais, registraram o passeio de um lobo-guará adulto. O macho, de grande porte, que pesa quase 40 quilos, acabou entrando num estacionamento. Os bombeiros foram acionados e sedaram o lobo-guará, que estava assustado e agressivo. De acordo com os veterinários da Polícia Ambiental, o animal está sendo tratado e amanhã deve ser solto na mata. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de quase R$1,5 milhão. Pois é, a gente volta já já com mais notícias. Tem até uma exposição com obras de Portinari. Não saia daí. Aqui no Brasil, os temporais que atingem o Nordeste já deixaram mais de 73 mil desabrigados ou desalojados. Os estados mais afetados são Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Somente em Alagoas, 6 pessoas morreram e 56 municípios decretaram situação de emergência. A Caixa Econômica Federal liberou para 28 cidades o saque calamidade do FGTS. Os trabalhadores atingidos pelas chuvas podem retirar até R$ 6.220. Em Pernambuco, 36 cidades foram prejudicadas pelas fortes chuvas. Hoje, moradores e funcionários da prefeitura encontraram o corpo de Alex Fernando da Silva, de 20 anos. Ele era servidor público e foi arrastado pela cheia do Rio Pirangi, em Jaqueira, na Mata Sul do estado, no último sábado. Ainda há uma vítima desaparecida. Desde 25 de maio, Pernambuco contabiliza 132 mortos. O estado tem quase 10 mil desabrigados ou desalojados. Já no Rio Grande do Norte, 6 cidades decretaram estado de calamidade. O governo estadual estima que aproximadamente 3 mil pessoas tenham sido afetadas pelas chuvas intensas. Rede TV News já está de volta. Olha, a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, tomou posse hoje em Brasília. O repórter Igor Damasceno tem mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Igor. A cerimônia foi restrita? Como é que foi? Foi sim, Érica. Boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. Foi restrita a autoridades e convidados, apenas eles puderam participar. Na cerimônia de posse, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. As 3 autoridades enalteceram o trabalho de Daniela Marques e disseram que ela é uma gestora articulada e preparada para o cargo. Daniela Marques trouxe para a Caixa Econômica Federal parte da equipe que comandava no Ministério da Economia, na Secretaria de Produtividade e Competitividade. Disse que já está alinhada com essa equipe e que é mais fácil para gerir o banco. Em seu primeiro discurso como presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques disse que vai manter o bom diálogo com o Ministério da Economia e que pretende desenvolver ações que combatam a crise financeira e os impactos causados principalmente na população mais pobre. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem completa que você confere agora.
No primeiro dia, como a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques anunciou novidades e apresentou a nova diretoria do banco. Também falou sobre o plano de ação da Caixa Econômica para microempreendedores. A Caixa vinha além das atividades convencionais, desenvolvendo uma plataforma de microcrédito e focada em micro e pequenas empresas muito bem desenvolvida, muito ampla, e essa com certeza é um foco estratégico nosso. Antes de assumir a presidência da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques era secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Também foi chefe da assessoria especial da pasta. Daniela Marques também trabalhou com o ministro Paulo Guedes na iniciativa privada e é considerada uma pessoa da confiança dele e do presidente Jair Bolsonaro. Daniela está na equipe econômica desde o início do governo. Ela é formada em administração pela PUC do Rio de Janeiro e tem MBA em finanças pelo IBMEC. Na cerimônia de posse, o presidente Jair Bolsonaro destacou a competência da economista e disse que a chegada dela não significa uma ruptura. Não começa uma nova era aqui na Caixa, a Caixa continua. Tem agora uma presidente que é competente, que mostrou lá atrás o seu valor. O espaço da mulher em qualquer lugar. Não precisa botar cota para a mulher. Ela vai pelos seus próprios méritos. E a Dani, que tenho certeza que o trabalho continuará. Lógico, na filosofia sempre muda alguma coisa. Mas ela, eu tenho a certeza e fala cada um de vocês se orgulhar mais ainda dessa, não sua, mas da nossa Caixa Econômica Federal. E para quem aprecia a arte, tem uma exposição com obras de Portinari no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Rede TV News está de volta. Olha, julho, mês de férias, muita gente procurando aí alguma programação, algo mais cultural. E tem obras, então, do pintor Cândido Portinari, que estão em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E a mostra apresenta um lado pouco conhecido de um dos maiores artistas brasileiros. São cerca de 50 obras. A exposição Portinari Raros traz o resultado de uma pesquisa de cerca de 25 anos, reunindo mais de 30 mil documentos. Um trabalho de formiguinha que levou ao descobrimento do quadro Café, de 1938, até então só visto em uma fotografia em preto e branco. As obras expostas vieram principalmente de coleções particulares e prometem surpresas aos visitantes. Você sabe que mais de 95% da obra do Portinari estão inacessíveis ao público, estão em coleções particulares, em salas de bancos, né? E você vê que paradoxo que é isso, quer dizer, um homem que revelou o Brasil aos brasileiros, né? Esse grande retrato de Brasil é como se fosse uma carta que ele escrevesse para o povo brasileiro, dizendo somos assim. E essa carta nunca chegou ao seu destinatário. A mostra é dividida em temas como fauna, paisagens acidentais, desenhos, infância. E tem como um dos pontos altos a instalação de um carrossel raisonné, um painel que leva os visitantes a uma viagem por cerca de 5.400 obras catalogadas de Portinari. Muitas delas retratam as lembranças da infância do pintor, nascido em 1903 em Brodowski, cidade do interior de São Paulo. A exibição completa do carrossel leva cerca de 9 horas. Em outra sala estão os estudos feitos pelo artista para conflitos, um dos painéis de guerra e paz que estão na sede da ONU. A exposição atraiu Mel Caroline, de 9 anos, depois que ela viu uma obra do pintor em uma prova de artes. Uma das obras que estava na prova era uma obra do Portinari, que ela até falou, irmã, era um monte de caveira, eu queria entender melhor. Aí hoje a gente viu no jornal, falando que ia ter essa exposição, começava hoje, aí eu vim trazer.
Eu tô conhecendo as obras dele diferente e eu tô gostando muito dele. Algumas dessas obras apresentam um Portinari pouco conhecido do público. Elas trazem à luz um artista eclético que se permitiu explorar diversos estilos e linguagens. Quem diria que Portinari faria uma cerâmica? Esta é a única que ele produziu. Alguns dos quadros expostos também mostram o artista modernista se arriscando em diversas outras técnicas como o cubismo, já que ele havia se interessado pelo trabalho de Pablo Picasso. Eu acho que o Portinari era um apaixonado por pintura, ponto. O assunto dele era esse. E ele estava pouco se lixando para a questão qual é o meu estilo. Ele até desenvolveu o estilo dele, que é muito claro, mas ele estava ali, e aqui fica mostrado isso, ele estava exercitando várias possibilidades. Então essa exposição mostra isso. Quando você vai ver as paisagens, você vê 5 diferentes paisagens completamente distintas umas das outras. A exposição fica em cartaz até setembro. Oportunidade para conhecer um pouco mais deste lado versátil de Portinari. Muito legal, tá aí uma opção então, né? E o Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você, bom descanso. Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã. Até lá, boa noite.